Quem é o pastor Toninho fora do altar? Quem é o pastor Toninho fora da igreja? E elas ouvem sempre, o pastor Toninho é a mesma pessoa. Porque Deus não espera que o seu reino, o serviço da sua casa, nos torne uma pessoa diferente. Ele quer que nós sejamos, tanto em casa, como na igreja, como no trabalho, como no colégio, na faculdade, na sociedade, a mesma pessoa. Porque não dá para ser duas pessoas, não dá para ter dois modos, dois comportamentos, se nós vivemos uma só fé, um só amor, um só Deus, uma só graça. Então temos que ser uma só pessoa. E isso nós temos lutado para poder deixar evidenciado na nossa caminhada de fé. Sou hoje um homem, um senhor, mas que quando criança vim de um lar muito pobre, para um entendimento bem rápido, porque tudo aqui tem que ser muito rápido, porque nós precisamos remir o tempo para entender o quanto havia de pobreza naquela época. Quando chovia, mamãe nos colocava, nós somos de uma família de 5 filhos, e mamãe nos colocava debaixo da mesa porque era o lugar que chovia menos dentro de casa. Então, nós viemos de uma realidade assim. Mas nunca faltou dentro desta casa amor, carinho, um pai trabalhador e esforçado, mas até os meus 10 anos de idade, um homem que tinha o vício da bebida, o vício do jogo, andava armado, mas que ao completarmos 10 anos, Jesus entrou na nossa casa. A luz da salvação brilhou no quarto, naquele pequeno quarto, naquele pobre quarto, um quarto onde dormia o casal e os 5 filhos, e aquela luz que brilhou levou para dentro da nossa casa a salvação. E eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus salvou os meus pais, curou a minha mãe, libertou o meu pai e mudou a história daquelas 5 crianças. E nós somos gratos ao Senhor. E de lá para cá, temos servido a Deus em todas as áreas da igreja. Líder de criança, líder de jovens, cheguei até reger senhoras, fui porteiro, secretário, tesoureiro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, e hoje presidimos há 20 anos a nossa amada família Deja. Então, eu sou um homem abençoado, um homem realizado, um homem feliz e um homem grato, porque também não adianta nada do que eu disse antes se você não terminar dizendo eu sou grato. Grato porque reconheço que tudo que vivo, tudo que já vivi, tudo que vivo é a misericórdia de Deus. Não mereço nada, mas a mão poderosa de Deus nos trouxe até aqui. Graças a Deus. O senhor falou desse seu início da história do senhor. Em algum momento o senhor já sabia, eu um dia vou ser pastor. Ou quando isso aconteceu, o senhor foi surpreendido, assim? Desde cedo, minha mãe muito católica, rezadeira de terço, meu pai vicentino mariano da igreja, eu sempre ia às missas no domingo muito cedo e amava estar na igreja, de servir, a ponto que às vezes que a nossa professora de catecismo faltava, a freira pegava, nos conduzia à garagem da casa ao lado, entregava a revistinha e eu, como uma criança mais velha, tinha ali 9, 10 anos de idade, ficava cuidando daquelas crianças menores, falando ali, né, o pouco que nós sabíamos, a ponto da freira um dia chegar para minha mãe e dizer assim, Dona Terezinha, o seu filho vai ser padre. E, na verdade, tudo apontava que realmente eu tinha um chamado sacerdotal. E se minha mãe e meus pais não tivessem aceitado Jesus, talvez hoje o que ela disse seria a realidade. Porque, na verdade, assim como a andorinha achou no altar de Deus um lugar para descanso, eu me sinto, todas as vezes que estou no altar da casa do meu Deus, descansado. Não no altar, mas no Deus que ali habita. Então, o chamado, ele é maravilhoso porque no chamado existe tudo o que você precisa para a tua alma, para a tua mente, para o teu coração. Quando eu vejo pessoas reclamando do peso, eu passo a entender que ela não entendeu o que é realmente o chamado. Chamado é gratidão porque você está num lugar que poucos são chamados a estar, são escolhidos para estar lá. Então eu louvo a Deus. Esse chamado eu já sentia desde criança. E assim, nesse seu processo que você estava sendo presbítero, sendo diácono, você já estava ali tipo naquele pensamento, nossa, isso aqui vai ser maior do que eu,
o caminho que eu tô seguindo no meu ministério vai ser muito maior do que eu. No dia em que alguém que Deus chamar se achar maior do que o chamado, maior do que a obra, ele já não serve mais para estar lá. A obra de Deus, ela é maior do que qualquer pessoa. O reino de Deus. Quando a pessoa coloca o coração dele, coloca o ego dele acima, ele deixou de estar apto a exercer o chamado. Porque, na verdade, a obra de Deus, o chamado de Deus, ele não está relacionado ao poder pessoal, ao conhecimento pessoal, à força pessoal, porque o poder de Deus, ele não opera na força humana, ele opera na fragilidade humana. Quando Deus quis jogar um gigante filisteu no chão, ele não buscou o soldado mais treinado, o maior soldado do exército de Israel. Ele foi no meio do mato, encontrou o menino. Porque se ele usa um soldado grande e valente, não teria sido Deus, teria sido o soldado preparado. Mas quando ele usa alguém que aos olhos humanos é incapaz, então todos terão que dizer, Deus foi com ele. Então não terá sido a força humana, terá sido o poder de Deus operando na fraqueza humana.